vai ser nossa sede. Meu nome é Dilson Kossoski, sou natural do interior do Paraná. Nasci, na verdade, no interior do interior, porque eu sou de uma vila no interior de Ponta Grossa, chamada Guaragi. Uma vila muito pequena, na verdade um conjunto de sítios, de pequenos sítios, pequenas glebas de terra. Sou filho de uma família muito humilde. Minha mãe era professora primária. Meu pai, infelizmente, não tinha profissão. A profissão dele era, digamos, alcoolismo, porque ele sempre foi alcoólatra. Todas as lembranças que eu tenho dele são nesse aspecto. Então, quem sustentava a casa, na verdade, era minha mãe. Quando eu nasci, já tinha um irmão mais velho, 1 ano e meio mais velho que eu. Então, apesar de ser de família muito pobre, como a minha mãe era professora, ela nunca abriu mão de que nós estudássemos. Nós tínhamos que estudar. Então, de manhã, a gente ia para a escola, com ela inclusive, e fazíamos o nosso horário na escola, e à tarde, tínhamos a tarde livre para brincar. E assim foi, até os meus 9 anos, que foi quando, infelizmente, eu perdi minha mãe. Quer dizer, perdi minha família, né? Porque se eu só tinha a mãe como referência, não tinha pai, então perdi minha família aos 9 anos. Nessa época, a gente morava num barraco muito simples, que a gente chamava de paiol. Ou seja, de um lado da casa era onde a gente guardava milho e madeira, milho para alimentar os animais e madeira também, os restos de madeira. No outro cômodo era onde a gente dormia, onde era a nossa cozinha. E nós, nessa época, eu já tinha mais 2 irmãos mais novos, ou seja, éramos 4. E aí o que fazer com essa criançada toda? Fomos distribuídos. Eu fiquei morando com meus avós e meu irmão mais velho foi morar com uns tios. E os outros 2 também foram distribuídos para outros 2 tios, ou tias, né, no caso. Logo depois, uns meses depois, um desses tios, que tinha adotado meu irmão mais velho, veio para morar no mesmo terreno, numa outra casa, né, a casa onde meu avô e minha avó moravam. E ficaram para morar ali para cuidar da minha avó, que a minha avó era de cama. Ela era muito doente, ela não saía da cama. E foi nessa época que esse tio chegou, eu tinha, veja bem, 9 anos, e aí ele falou, aqui para morar comigo tem que trabalhar na roça. Se não trabalhar na roça, não vai ter casa nem comida. Eu falei, para mim, tranquilo, vou para a roça, desde que eu continue estudando. Meu tio não tinha essa visão, mas felizmente a minha tia, que era a esposa dele, que na verdade era a minha tia, né, de sangue, ela defendeu isso e a gente continuou indo para a escola de manhã, chegava à tarde, passava a tarde inteira na roça, sábado ia o dia inteiro para a roça, só tínhamos o domingo livre. E assim foi, até meus 12 anos, quando já não tinha mais série escolar para mim, naquela escola, naquele vilarejo, e eu tive que mudar para a cidade com outros tios, morar com outros tios. Pensei, agora minha vida vai melhorar, né? Vou morar na cidade. Bom, lê do engano. Na cidade, eu cheguei à conclusão, logo, que meus tios também eram muito pobres, não tinham condições de me sustentar, e logo de cara também já falaram que eles só iam me dar casa e comida mesmo. Que se eu quisesse mais alguma coisa, eu tinha que ter que trabalhar. Então, eu continuando os estudos, um horário do dia,
No outro horário, eu ia trabalhar de jardineiro. Eu fiz sociedade com um amigo meu, que tinha uma máquina de cortar grama, tinha lá uma tesoura, e nós saímos bater de casa em casa para cortar grama. E assim eu fiz. Assim foi até terminar o primário, né, que hoje chama de fundamental. E aí eu precisando de mais dinheiro, aí eu fui fazer o ensino médio, que na época era ensino técnico, né, que chamava. Era contabilidade, numa outra escola pública. E nesse período, então, eu passei a estudar à noite. Eu optei por estudar à noite porque eu teria o dia inteiro para cortar grama. Ou seja, eu poderia ganhar mais dinheiro. E assim eu fiz o ensino médio inteiro, os 3 anos. Cortei muita grama, cortava grama o dia inteiro, às vezes de segunda a sábado, para poder ganhar um dinheirinho e sobreviver. E aí resolvi fazer o vestibular. Imagina, uma criança que estudou só em escola pública, fazer um vestibular numa única faculdade da cidade, uma cidade já com 200 mil habitantes, uma concorrência danada. Mas eu resolvi fazer. Eu falei, eu vou tentar e eu vou passar. E não é que passei? Só que daí vieram os problemas, porque a faculdade já não era gratuita, apesar de ser pública naquela época. Eles cobravam mensalidade e eu não tinha de onde tirar. Ou seja, ia tirar da jardinagem. Eu pretendia parar de trabalhar com jardinagem já e arrumar um emprego. Só que também não conseguia um emprego porque ninguém dava um emprego para um menino que dali 1 ano, 2 anos iria para o exército, segundo eles, né? Então fiquei amarrado, continuei arrumando dinheiro como jardineiro para pagar a faculdade. Fui pagando, na hora não dava mais, aí eu consegui um estágio na gráfica da faculdade para pagar a metade, ter uns 50% de desconto. E assim eu fui conseguindo pagar os outros 50% com jardinagem. E terminei a faculdade, mas terminei devendo. Infelizmente eu não consegui cumprir com todas as obrigações. E aí, como consequência, eu não consegui pegar nenhum diploma. Mas não me arrependo disso, nunca me fez falta. Logo após isso, eu já estava liberado do exército e arrumei emprego como balconista em uma livraria da mesma cidade. Lá fiquei 1 ano, mas eu percebi que eu sempre fui muito inquieto. Eu nunca gostei assim de ficar na mesmice, naquela mesma coisa. Eu sempre quis mais, eu sempre quis buscar mais. Então o que eu fiz? Falei, vou para a cidade maior, né? Vou para Curitiba, capital. E assim foi. Mudei para Curitiba. Eu já tinha, na época, 22 anos. Mudei para Curitiba e fiquei impressionado quando abri os classificados de domingo com a quantidade de emprego. Falei, nossa, isso aqui é um paraíso, gente. Porque lá na minha cidade interior, Ponta Grossa, não tinha nada. Em Curitiba, imediatamente, me candidatei a algumas vagas de emprego de vendedor. Consegui uma vaga numa grande loja, uma grande rede da época. Eles tinham mais de 150 lojas, se chamava Hermes Macedo. Essa rede não existe mais. Eles faliram muitos anos atrás. E eu fiquei trabalhando como vendedor lá e foi uma ótima experiência, porque lá eu comecei a realmente ganhar dinheiro como vendedor. Eu trabalhava na seção de móveis e estofados. Coisa chique. Vendia muito. E aí eu descobri que eu conseguia vender, que eu sabia vender. Ou seja, eu estava achando um caminho para minha vida, né? Porque é muito bom a pessoa ser vendedor, porque todo mundo tem que vender alguma coisa toda hora. Então isso aí era um dom e eu estava adaptando isso. Fiquei 1 ano e meio nessa loja, aí fui chamado para trabalhar numa outra rede, Lojas Colombo, que é uma rede do Rio Grande do Sul, que já tinha na época também quase 200 lojas, estava chegando no Paraná. Fui chamado, fui lá trabalhar como vendedor também da loja de uma maneira geral, né? Eletros, eletrônicos, também móveis. Me dei muito bem, era sempre o melhor vendedor da loja. Teve um ano, inclusive, que eu ganhei como o melhor vendedor da rede toda, dentre mais de 3 mil vendedores da rede. Ganhei uma viagem, inclusive, para conhecer a sede lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul.
Mas eu já tinha um pensamento nessa época. Eu quero ir para os Estados Unidos para aprender inglês. Eu nunca tinha estudado inglês no Brasil. Mas eu sempre via o pessoal falando, não sabia direito o que era. O pessoal dizia, nossa, mas esse negócio de inglês abre portas. Você sabendo inglês, você conquista o mundo. Você pode morar em qualquer lugar do mundo. As empresas vão querer que você trabalhe lá com eles, porque o inglês muda o cenário, teu cenário profissional, tua carreira. Eu falei, naquela época eu nem sabia direito o que era carreira, esse negócio, mas pensei, faz sentido, né? Esse negócio de conquistar o mundo, conhecer o mundo, tem tudo a ver comigo. Eu vou lá, para esse lugar. E como ir? Tinha que economizar dinheiro, né? Porque eu não tinha um suporte financeiro. Pois lá eu fiquei 3 anos trabalhando nessa loja e consegui economizar o dinheiro suficiente para ir para os Estados Unidos. E lá, chegando, fui fazer os mesmos trabalhos que os brasileiros faziam. A propósito, só um detalhe. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, fui a Boston, que falavam que tinha muito brasileiro lá, eu pensei, deve facilitar, né? Cheguei nos Estados Unidos, eu tinha $200 no bolso. $200, não dava nem para uma semana. Pensei, e agora? Eu tenho que conseguir ajuda. Saí imediatamente, buscar ajuda, e conversando com brasileiros, encontrei brasileiro em ponto de ônibus, em ponto de metrô. Pensei, bom, acho que aqui eu vou conseguir ajuda. Aí conversando com o pessoal, conversei com um rapaz que trabalhava num salão de beleza, um mineiro. Contei brevemente a minha história, falei que estava ficando sem dinheiro, precisava de um lugar para ficar imediatamente em um emprego. Ele me encaminhou para conversar com uma senhora, um jornal para brasileiros. Ela foi muito bem recebida. Ela imediatamente fez umas ligações, já arrumou um quartinho para eu compartilhar na casa de brasileiros, que cobraria R$80 por semana. Eu fui para a casa desses brasileiros, me instalei e já imediatamente pedi ajuda para conseguir um emprego. Consegui um emprego para lavar louça, dishwasher, né, que chama, em um restaurante, bem longe da cidade, inclusive, tinha que pegar trem e tudo, mas fui. Eu lavava muita louça, gente. Eu chegava às 15 horas para preparar a cozinha. Quando às 17 horas o restaurante abria, eu só ia conseguir piscar às 10 da noite, quando o restaurante fechava. Era muita louça. Mas eu estava feliz. Eu estava lá, estava onde queria estar. Estava já começando a praticar o inglês, né? O inglês de rua, né? Porque é na comunicação diária. E as coisas estavam se caminhando, já tinha dinheiro para conseguir pelo menos ficar. Mais para frente arrumei um time de futebol semi-profissional para jogar, da Liga Portuguesa. E ali já foi um dinheiro bem bom, que eu só tinha a obrigação de jogar no domingo. Domingo era minha folga do restaurante, então eu jogava, ganhava lá $220 por jogo. Nossa, parecia que estava ficando rico. Falei, aqui eu vou ficar rico, gente. Só que eu queria aprender inglês, né? Eu estava fazendo um curso no sábado de manhã, sábado a manhã inteira, um curso de inglês, mas não era o suficiente, fui buscar muito mais que isso. Conversando com as pessoas, eu descobri que se eu procurasse universidades e oferecesse futebol como troca, eu poderia conseguir uma bolsa. E assim foi, conversando aqui, conversando ali, passei por uns 7, 8, até que cheguei no Salem State College, que é na Grande Boston, e conversando com eles, expliquei a minha situação. Eles falaram que tinha total interesse, porque eles tinham futebol, né, um time de futebol, de soccer que chama, né, na liga, e eles estavam precisando de jogadores. Me chamaram para fazer um teste no outro dia, eu fiz o teste com o time, teste de campo mesmo, né, passei. E aí perguntaram, como é que tá a sua situação? Eu falei, tô ilegal. Eles falaram, vamos ter que dar um jeito. Arrumaram um jeitinho para lá, e aí eu passei a fazer o curso de ESL, que é English as a Second Language, que é inglês só para estrangeiros, né? Então tinha estrangeiros na minha sala de todos os países. Aí sim eu estava evoluindo, meu inglês estava evoluindo e o meu objetivo estava sendo alcançado, né? Pronto. Fazendo isso, fiquei 1 ano nesse curso, rematriculei, fui aceito no time de novo para o 2º ano, e só que no 2º ano abri um curso de linguística na mesma faculdade, perguntaram se eu queria migrar, eu falei, opa, tudo de bom. Migrei, fiz o curso de linguística. Terminados esses 2 cursos, o que eu falei para mim mesmo? Acabou a minha missão nos Estados Unidos.
Eu não fui lá para buscar dinheiro, não fui para buscar status, nem para fugir do Brasil. Eu fui para buscar conhecimento para trazer para o Brasil. E assim foi. E eu voltei a Curitiba. Só que quando eu cheguei em Curitiba, eu estava mais duro do que quando eu cheguei lá, porque lá eu tinha $200, no Brasil não tinha nem isso. Então eu cheguei em Curitiba sem dinheiro e também sem lugar para morar. Aí fui logo pedir ajuda para um amigo meu, Alvino, um grande amigo, que me acolheu, me recebeu, e eu imediatamente tive que procurar trabalho, né? Precisava me manter. Decidi ir logo e dar aula de inglês, repassar aquilo que eu tinha aprendido. Fui contratado por algumas escolas de Curitiba, comecei a dar aula, peguei muito gosto, percebi que aquilo eu gostava muito de fazer. E nessa época já começou a me instigar aquela vontade assim de abrir uma escola para mim, ter minha própria metodologia, poder replicar isso, ajudar um monte de gente. Só que eu não estava preparado ainda, parece que eu ainda estava inquieto. Eu tinha 28 anos, sem currículo, sem diploma, mas eu não estava pronto. Resolvi morar na Grécia, passar um tempo na Grécia. E eu tinha uma ligação assim com a Grécia, porque por causa da minha mãe, questão de história, mitologia, sempre gostei disso. E contar uma passagem aqui. Quando eu estava lá no interior ainda, lá no Guaragi, não tinha televisão, né? Apenas 2 casas na cidade tinham televisão e um coleguinha meu da turma tinha. E a gente voltava da escola e eu lembro que ele chegava, já ia logo ligar a televisão. E eu ia na janela, do lado de fora, e eles gostavam de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí estava passando, nessa época, aquela história do Minotauro. E aquilo me encantou. O Minotauro era na Grécia, eu já gostava da Grécia. E aí eu cheguei em casa aquele dia e falei pra mãe, eu vou morar na Grécia, vou conhecer o labirinto do Minotauro. Ela falou, vai, pode ir. Tudo que você sonha você consegue fazer. Pronto, fui para a Grécia. Passei lá 2 anos, praticamente. Trabalhava dando aula de inglês na capital, no inverno. No verão ia trabalhar nas ilhas. Trabalhava como garçom, auxiliar de garçom, bartender, guia de turismo, o que aparecesse. Conhecia muita gente, fiz muitas amizades, foi uma época muito boa. Perrengues também, sofri pra caramba. Teve épocas que eu fiquei sem comer, porque não tinha trabalho. Passava 1, 2 dias sem comer nada, mas faz parte. Passei essa temporada, meu irmão estava comigo, então foi inclusive um pouco mais tarde. Meu irmão mais novo, Reinaldo. E também eu ensinei inglês a ele em 8 semanas. Um inglês super intensivo para que ele pudesse trabalhar nas ilhas também, e assim foi. Só sei que deu essa época, eu vou voltar para o Brasil. A volta pronto, agora eu quero sossegar. Voltei a Curitiba, para a mesma casa, né? O meu amigo me recebeu de novo. Eu de novo sem dinheiro, né? Porque aí o dinheiro que eu tinha economizado eu gastei tudo lá. Na volta eu vou começar tudo do zero, né? Pronto. Aí pensei, agora eu vou dar aula nas escolas de inglês de novo. Vou observar o que está dando certo, o que está dando errado. E vou colocar isso numa metodologia só para mim. Pronto. Assim eu fiz. Passei por 7 escolas. Pegava uma folha de papel, dividia no meio, bom, ruim. E assim foi listando. A coluna do bom praticamente não tinha nada. Muito pouca coisa, mas a coluna ruim, coisas ruins, feedbacks ruins, vivia sempre cheia. Enchi um monte de folha de papel. Em 1996, comecei a escrever minha própria metodologia. O livro 1, né? Claro, o Book 1, o iniciante, aquele bem básico. Só que eu também estava inquieto em Curitiba, não estava mais me agradando o clima de lá, tal, apesar de ser uma cidade maravilhosa para se viver. Eu resolvi mudar para Maceió. Eu tinha passado umas férias aqui, que eu esqueci de relatar antes. E eu achei um lugar muito fantástico. Assim, o clima maravilhoso, as praias. Falei, eu quero morar aqui. Aí falei para os meus amigos, vou para Maceió e vou lançar a minha metodologia, a minha escola lá. Eles falaram, você tá doido? Curitiba é uma cidade rica, você vai para Maceió, uma cidade pobre, você não vai ter cliente lá para pagar pelo seu curso. Falei, mas eu vou. E vai dar certo. Vocês vão ver como vai dar certo.
E assim foi. Metade de 96, eu lembro, na época da Olimpíada de Atlanta, eu cheguei em Maceió, sem dinheiro de novo, e prontinho, na minha cabeça, né? Prontinho para lançar meu negócio, só que sem dinheiro. Chegando, fiquei na casa de uns amigos aqui, e fui dar aula em escola de inglês, né, também, né, para poder me manter, e assim continuar escrevendo o meu livro, né. Fiquei 1 ano assim nesse processo em Maceió e continuei escrevendo. Acabei o livro 1, o Bocuá, assim, acabei de rabiscar. Contratei uma pessoa para digitar no computador, porque eu não tinha computador. E ele me entregou as páginas todas digitadas e eu saí da escola para começar a dar aula solo. Pensei, agora eu vou dar aula solo, não vou mais depender de escola nenhuma. Então, na minha cabeça, naquela época, a Top English, que eu já tinha nome, o nome era esse, a Top English era só para isso. Era para eu me tornar solo, não depender de ficar dando aula para as escolas. Falei, vou para esse caminho. Saí da escola. Assim que eu saí, 2 alunos meus também saíram. Eu descobri que eles não queriam ficar com outro professor e saíram. Eu fui procurá-los. E eles aceitaram estudar comigo, com a minha metodologia. E assim começou o processo Top English, né? Eu comecei a dar aula para esses 2 alunos. Esses 2 arrumaram mais 2 e mais 2, mas eu não tinha qualidade de material, assim, qualidade física, né? Eu tinha a qualidade técnica. A metodologia era muito boa e é até hoje é muito melhor, claro. Eu via que os alunos aprendiam, os alunos estavam satisfeitos, só que o material era de pouca qualidade, não tinha nem encadernamento. Não tinha encadernamento, porque eu não tinha dinheiro, não tinha condição de fazer isso. Mas os meus alunos estavam satisfeitos, então cada dia eu levava uma lição, uma cópiazinha da lição, e assim fui avançando. Sei que 3 meses depois, aproximadamente, que eu comecei esse projeto, eu já estava com o meu horário totalmente cheio. E as pessoas pedindo. Olha, meu irmão, meu marido, meus filhos, meu amigo quer estudar com você, mas eu não tinha vaga. E a fila estava crescendo. Eu decidi trazer meu irmão, o Reinaldo, que tinha morado comigo na Grécia, para Maceió. Ele estava morando no interior de Ponta Grossa, né, no interior do Paraná. Tinha voltado para lá. Resolvi trazê-lo. Ele aceitou. Ele veio, eu treinei ele, né? O inglês ele já tinha aprendido lá na Grécia. Eu treinei ele, a metodologia, do jeito que eu ensinava. Ele aprendeu rapidinho e logo começou a ensinar também. E já logo foi enchendo o horário de alunos. E aí a gente observou que tinha um negócio ali. Quer dizer, não precisava ser só nós. Mas mesmo assim nós ficamos 6 anos só nós 2. O medo de expandir, de dar um passo a mais, e as pessoas começaram a copiar a metodologia, a roubar as coisas, e a gente não tinha segurança nenhuma. Eu falei, não, melhor não. Mas aí chega uma hora que aquela cosquinha, né, começa a fomentar a gente, e não tem como, a gente não tem para onde correr. Só sei que aí decidimos, isso foi acho que 96, foi lá por 2005, 2006, contratar um primeiro professor de fora, né? Contratamos um professor, treinamos, contratamos de boca, né? Treinamos do mesmo jeito que a gente ensinava, um treinamento bem intensivo, como é até hoje na Top English, porque a gente preza muito pela qualidade. Começamos a prospectar alunos, né? Pessoas que já estavam na fila, amigos, parentes, pedia para os alunos e logo também encheu o horário e daí contratamos outro, e mais outra, e assim foi crescendo naturalmente. Não tínhamos dinheiro para fazer propaganda, né? Às vezes nem para imprimir panfleto tínhamos dinheiro, porque tinha que imprimir uma quantidade grande, né? Porque a gráfica offset, e nós não tínhamos dinheiro. Então, fazer cartão de visita já era uma briga. Até o momento que a gente conseguiu comprar computador e daí ter o computador em casa para imprimir essas coisinhas. E nesse meio tempo eu fui escrevendo o livro 2, porque eu não podia parar, porque os alunos estavam avançando. Quando eles terminassem o livro 1, né, o Book 1, eles teriam que parar os estudos e a gente perderia os clientes, né? E deixaria de continuar ajudando os alunos que queriam aprender mais. Então eu continuei escrevendo o livro 2, o Book 2, a sequência. E quando os alunos terminaram, eu já estava com o livro 2 pronto. E aí paguei para digitar novamente. E aí já nessa fase a gente já estava encadernando. Já tinha uma capinha, não era colorida como essa, mas já tínhamos uma capinha impressa em preto, tinta preta. Já estava ficando mais bonitinho.
E assim fomos crescendo. Até que em 2010, um dos meus professores aqui de Maceió começou a me cutucar. Disse, Dilson, vamos botar esse negócio para fora? Só tem em Maceió, vamos botar em outras cidades, eu quero abrir uma. Falei, mas será? Aí o nome dele era Valério, Valério, né? Ele falou, eu abro uma em Recife, se você deixar. Eu falei, mas não está pronto, nós não temos, só temos a metodologia, a qualidade do material, a qualidade do ensino. Isso nós temos e nós preservamos muito até hoje. Mas só que eu não tenho contrato, não tenho nada pronto. Ele falou, eu vou na raça. Mas tem dinheiro? Eu falei, não tenho não. Eu falei, tá bom, se você tem vontade, a gente vai crescer junto. Vamos embora. E assim ele foi para Recife. Passou muitos perrengues no começo também, muitos perrengues, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha redes sociais para anunciar, para divulgar negócio. A gente não tinha dinheiro. Aí era na raça mesmo, era bater de porta em porta e oferecer o serviço. E mesmo assim, depois dos perrengues, ele conseguiu se firmar lá, conseguiu crescer. E ele ficou lá por 8 anos. A unidade já estava com mais de 10 professores, mais de 100 alunos. Aí ele decidiu seguir o caminho dele, ir embora para o Canadá. Eu comprei a unidade dele, ele foi. Mas só sei que antes disso, né, claro, depois da dele, aí abrimos uma em Goiânia, através de relacionamento pessoal mesmo. Depois abrimos uma em Aracaju, no mesmo sistema também, relacionamento networking, que gerou a pessoa que se interessou. Depois abrimos a segunda em Recife, com a Lívia, que está lá até hoje, Recife Norte. E o negócio foi crescendo assim. Nesse momento da expansão, né, ou seja, em 2015, eu fui casado, né, cheguei em Maceió, durou aí 13 anos, depois cada um seguiu o seu caminho, mas em 2015 aí eu conheci uma pessoa que realmente eu percebi que ia ser minha parceira, que é a Vivi. Porque eu penso assim, né, família é muito importante, uma esposa é muito importante, mas tem que ser parceiro, tem que estar junto, tem que se apoiar. E a Vivi se mostrou essa pessoa, tudo ela me apoiava. Falei, vou ficar por aqui mesmo, né? Eu já estava separado há 3 anos. E aí acabamos decidindo, a princípio, morar juntos, por um motivo até de força maior, que era a Catarina, né? Ela estava grávida. E aí resolvemos morar juntos. E hoje eu tenho esses 2 apoios, né? Esses 2 suportes, que é da Vivi e da Catarina. E então a rede continuou crescendo e a gente continuou espalhando, e a maioria do crescimento foi orgânico. Os professores da própria rede, percebendo quão bom o negócio começaram a mostrar interesse em abrir. A gente foi abrindo unidades. Poucas unidades foram abertas com pessoas de fora, né, que não eram da rede, mas como resultado, hoje nós estamos aí já com 44 unidades espalhadas pelo Brasil, na verdade 39 espalhadas pelo Brasil. Isso vai lá de Porto Alegre até Manaus, onde temos unidades, mas também temos 5 fora do Brasil, né? Conseguimos aí fazer essa expansão internacional, que não é uma coisa fácil, mas estamos com 5. E nem todos, claro, estão performando, né, da maneira que a gente gostaria, mas principalmente, né, Portugal, temos 2 unidades, as 2 estão performando muito bem. Então estamos muito satisfeitos, né, com o crescimento do negócio. E daí vem aquele questionamento, né, mas porque se vocês forem ler um livro de negócios que fale sobre negócios e crescimento de negócios, vocês vão ver que a Top Engine, quando começou, do jeito que eu contei para vocês, ela não tinha nada da cartilha de negócio. Ela estava tudo certo para dar errado.
Porque eu não tinha formação em administração, eu não tinha conhecimento em gestão, assim, experiência. Eu não tinha dinheiro nenhum para fazer o negócio crescer. Foi por isso que eu comecei com a vontade de ser só eu, sozinho. Porque eu achava que sem esse conhecimento e sem dinheiro, um negócio jamais cresceria. Tá, mas e aí? Por que o negócio Top English prosperou e deu certo? Se tava tudo combinado para dar errado. Na minha opinião, é porque eu me apeguei aos meus valores. Eu nunca abri mão dos meus valores. Ética, gente. Comprometimento. Então, nós temos 5 valores principais que a gente preserva demais na Top English. Transparência. Nunca enganar ninguém. Nenhum dos stakeholders. Nem quem trabalha com a gente e nem os clientes. Nunca vender um produto, um serviço que você não vai entregar. Então aqui a gente só vende o que a gente consegue entregar. E a gente entrega bastante. Porque nós aqui nos comprometemos em ajudar as pessoas a realizar o sonho da fluência. Inovação é outro dos nossos valores. Nós não paramos nunca de inovar. Nunca de investir na melhoria do material, na qualidade, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto papel mesmo, visual, ou mesmo no passo a passo do ensino, na metodologia, que todos têm que ensinar de maneira padrão. Pontualidade é outro valor nosso, que a gente preserva e eu não abro mão. De jeito nenhum. Ninguém trabalha comigo se não for pontual. E os nossos alunos percebem isso. Os professores chegam pontualmente quando a aula é presencial, ou então abrem a tela do computador quando a aula é online, sempre pontualmente. Porque, na nossa opinião, pontualidade é uma questão de respeito. Se você não respeita a pessoa com quem se marcou, você provavelmente vai chegar atrasado. Como a gente respeita todo mundo, então a gente sempre chega na hora. Comprometimento é outro valor nosso. A gente aqui é extremamente comprometido a entregar o melhor para o nosso aluno. Sempre o melhor, nada menos que 100%. Humanização é outro valor nosso. Na Top English, a gente não faz negócio por dinheiro, a gente faz negócio para ajudar as pessoas. A gente não faz negócio porque existe um contrato. Ah, tem um contrato, você vai ter que cumprir, não quero nem saber, você não vai ter que pagar a multa. Não. Aqui a gente trata as pessoas como seres humanos, como pessoas que são. E é assim que a gente se relaciona com eles, independente de uma assinatura de contrato ou não. Então aqui todas as pessoas que se relacionam com a Top English são tratadas de maneira humanizada. Último ponto que eu queria colocar sobre o nosso negócio é: lá atrás eu falei que quando eu comecei a dar aula de inglês nas escolas de Curitiba, eu percebi que os professores eram muito maltratados. Então, quando eu fui abrir meu negócio, eu pensei numa maneira de que o professor no nosso negócio fosse a pessoa mais importante e mais valorizada. Porque não adianta a gente valorizar o cliente, mas se a gente não tiver alguém para atender o cliente de maneira adequada e com qualidade. Então, eu montei um modelo de negócio em que aqui o professor é parceiro. Ele também é dono do negócio. Aqui nós temos franqueador, que sou eu, no caso a Top English franqueadora, os master franqueados, que são os donos das unidades, e os professores são todos franqueados deles. Então, cada um tem direito a um pedacinho do bolo. E o professor é que leva a maior parte. Então, nós precisamos virar essa chavinha, virar esse jogo e tratar as pessoas como elas merecem serem tratadas, como seres humanos que devem ser valorizados. Então é isso.
Eu imagino que eu tenha aqui detalhado, né, pouco, né, de forma resumida, a minha história e a história da Top English, e eu espero com isso conseguir inspirar outras pessoas que queiram empreender, que façam isso. Então, empreenda sim, boa sorte, sucesso!